A Sétima Profecia. Romance de Orisa Martins. Capítulo 2. O Segredo. Altas horas da noite, após aquele dia extenuante, enquanto Rodrigo tentava conciliar o sono, no quarto ao lado, Ismael observava o semblante preocupado de Odete. Amor, já não está na hora de me contar o que a aflige tanto? Perguntou cauteloso. Odete encarou o marido, abanando a cabeça. É uma coisa muito louca. Bem, mas eu, pelo menos, posso saber de que se trata. Odete suspirou profundamente e sentou-se na cama, apoiando ambas as mãos no colchão. É um assunto antigo, uma coisa maluca, do passado. Eu imaginava que estava esquecida. Sempre achei que se tratasse de uma brincadeira de gente pirada. Nunca pensei que a Laura iria falar sobre isso no leito de morte. Sei lá, vai ver que ela estava apenas delirando. E assim eu vou morrer de curiosidade. Bom, eu vou te contar. De qualquer forma, se for brincadeira ou sei lá o quê, creio que não fará diferença agora, após tanto tempo. Nunca toquei no assunto com você, porque tudo aconteceu bem antes de nos conhecermos, e além disso, a Laura e o Tony pediram-me para esquecer. Acredito que eles não queriam assustar o Rodrigo. Bom, de qualquer forma, eu acabei esquecendo mesmo. Imaginei que fosse bobagem. Ismael continuava encarando Odete. Vamos, fale, puxa vida, de que se trata? Bem, o fato é o seguinte. Tudo começou quando Rodrigo completou 1 ano. Ou melhor, quando ele estava para completar 1 ano. Chegou pelo correio, quer dizer, não sei bem se foi pelo correio. Só sei que enviaram para a Laura e o Tony um embrulho contendo uma película, um filme caseiro, porém daqueles antigos, sabe? Sei. Hoje em dia podem-se utilizar vídeos, mas antigamente filmava-se em grandes rolos em Super 8 ou algo similar. Isso mesmo. Aquele ano em que a fita chegou, acho que era 1983. É isso, quando o Rodrigo nasceu, em 1982, já existiam videocassetes, mas o filme era bem mais antigo, acho que da década de 50, por aí. Quer dizer que foi filmado na década de 50? É, isso. Ou foi filmado nessa época. E aí seria de fato muito surpreendente o conteúdo. Ou como pensei, foi uma brincadeira de mau gosto que fizeram para zoar com a Laura e o Tony. E o que continha o filme? Aí é que está a questão. O absurdo? O filme trazia uma mensagem completamente maluca. Aparecia um homem falando, dirigindo-se a Laura e ao Tony. Só que seu rosto estava na penumbra. Não era possível visualizar a imagem de quem se tratava e aparentemente não era ninguém que eles conheciam. O sujeito dizia que o ano era 1958 e que ele, em breve, iria falecer e que sabia que voltaria a viver em outra existência, num futuro bem próximo, sob outra personalidade. E acrescentava que descobrira qual seria a outra personalidade dele na existência futura. Ismael ouvia a esposa intrigado. Ele falou que sabia em quem iria reencarnar? Isso é o que ele dizia no filme. Veja bem, ele alegava que estava filmando em 1958, ou seja, cerca de 25 anos antes de a Laura receber a fita. Dizia que nesse espaço de tempo iria morrer e nascer de novo como outra pessoa. E que ele sabia com antecedência quem seria essa outra pessoa. Exato. Ele afirmava que sabia quem ele seria quando nascesse de novo. Então ele podia prever o futuro. Não apenas o futuro, mas além do futuro, porque tinha conhecimento do que aconteceria após a própria morte. Pois é. Por isso eu achei que era brincadeira de algum lunático. Todos nós achamos. Isso abalou muito a Laura. Bem, mas onde é que entra o Rodrigo nessa história? Você ainda não entendeu? A Laura recebeu a fita pouco tempo antes de o Rodrigo completar 1 ano. O maluco dizia que o Rodrigo era a reencarnação dele. Ô louco, quer dizer que quando a fita chegou, o sujeito, segundo ele mesmo previu, já estava morto e havia reencarnado no Rodrigo? Isso mesmo. Já imaginou como ficou a cabeça da Laura? Isso é brincadeira que se faça? Ainda mais envolvendo uma criança. Bom, bastaria deixar pra lá. Afinal, qualquer um poderia armar uma baboseira dessas. Aí é que está o cerne da questão. Acontece que o cara revelava na fita muitas coisas, muitas intimidades que somente a Laura e o Tony sabiam. Ele, inclusive, fazia previsões sobre fatos futuros. Deixou todo mundo abalado, apavorado. Nós chegamos a pensar que se tratava de alguém que vivia sondando a vida deles. Ou então... Então, o quê? Perguntou Ismael intrigado. Então era algum espírito mesmo. Alguma alma penada querendo assombrar todo mundo.
Ah, faça-me o favor. Sorriu Ismael balançando a cabeça e fazendo uma reflexão irônica. Um espírito faz um filme em 1958 e manda para um casal dizendo que está reencarnado no filho dele. Isso é coisa de cinema americano. Bom, agora não vá me dizer que alguma das previsões que ele fez deu certo. Olhe, não sei dizer. A Laura e o Tony preferiram encerrar o assunto e me pediram para esquecer tudo aquilo. Eles temiam que o Rodrigo viesse a saber, algum dia, e ficar impressionado, sei lá. Também desconheço se chegaram novas fitas. É que logo depois fui estudar na Filadélfia e fiquei nos Estados Unidos muitos anos. Pelo menos para mim, o assunto acabou morrendo. Novas fitas? Você disse novas fitas? Perguntou Ismael mais intrigado ainda. É, novas fitas! O cara dizia que aquela era a primeira de uma série de 7 mensagens que ele enviaria. Bem, na verdade, ele não dizia se seriam 7 fitas. Ele mencionava 7 mensagens. Ou melhor, ele chamava de profecias. 7 profecias que ele faria ao longo da vida do Rodrigo. E afirmava que tudo aquilo seria para o bem do Rodrigo. O maluco alegava: quem é que não adoraria manter um diálogo com seu outro eu de vidas passadas? Ele dizia que iria dar conselhos para o Rodrigo se aperfeiçoar nesta vida, para não incorrer nos erros que ele próprio cometera naquela existência anterior. Acha, é coisa de doido mesmo. O cara, no mínimo, queria bancar Deus, manipular vidas presentes e futuras. É brincadeira. Mas por que será que a Laura murmurou aquelas palavras ao morrer? Então, aí é que está. Quando eu soube que ela falou em filmes, profecias, fiquei pasma, me senti gelar. Será que a história teve alguma continuação? Se teve, por que então ela nunca mais tocou no assunto comigo? Agora, com certeza, o Rodrigo vai querer ir fundo. Você sabe que ele é obsessivo por investigações. Não é só isso. Não se esqueça de que o Rodrigo também tem esse lance de estar sempre um passo adiante dos fatos. Ele possui uma percepção excepcional das coisas. Pois é. Dizem até que ele tem percepção extrasensorial. Então, meu filho, aguarde que o Rodrigo não vai descansar enquanto não tirar isso a limpo. E se souber a verdade, certamente, ele vai adorar a possibilidade de poder dialogar com sua personalidade do passado. É mole? Mas e o sujeito das fitas? Identificou-se de alguma forma? Disse o nome, pelo menos? Não, ele só deu algumas pistas. Falou que revelaria tudo aos poucos, nas próximas profecias. Agora, com certeza tratava-se de uma pessoa culta, me parece. De bom trato, de berço, como se costuma dizer. Bem, então poderia ser algum milionário excêntrico querendo se divertir. Quem sabe? Chega por hoje, amor. Acho que estamos muito impressionados, sugestionados. É melhor dormirmos. Tentarei. Balbuciou Odete virando-se na cama.